Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do CREFcast, o videocast do Profissional da Educação Física e do Conselho Regional da Educação Física da 12ª Região Pernambuco, CREF 12 PE. Estamos gravando esse programa no mês de janeiro, dentro do Janeiro Branco, por isso vamos falar sobre essa relação entre o exercício físico e a saúde mental, um tema tão debatido não só no nosso país, mas no mundo todo. E vamos conversar com o nosso convidado de hoje, é o professor Wallace Feitosa. Bem-vindo, professor, ao CREFcast. Professor Wallace é doutor em saúde pública pela Fiocruz, é coach de vida e bem-estar, é instrutor de meditação Mindfulness, correto? Mindfulness. Mindfulness. Depois a gente o senhor vai explicar o que é o Mindfulness. Instrutor de programação neurolinguística, professor do Colégio Militar do Recife e co-criador do programa Prosperoterapia. É isso mesmo? Isso. Também vamos querer saber o que é esse programa Prosperoterapia. E para conversar conosco também, participando do nosso CREFcast, professor Diego de Melo Lima, professor Diego, conselheiro do CREF, profissional da educação física. Professor Diego, bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra poder participar desse programa que a gente vem desenvolvendo aí há um pouco mais de um ano e estar do lado do professor Wallace, né? Como eu disse, eu não consigo não chamar de professor, participou aí da minha formação na pós-graduação, em toda a pós-graduação, então é uma satisfação enorme tratar de um tema tão importante que eu gosto tanto junto de vocês aqui hoje. Importantíssimo, né, professor? Professor Wallace, qual a importância do exercício físico para o bem-estar do ser humano e para a sua saúde mental? Eu diria que é um dos pilares para o bem-estar. Falar de ciência em relação a essa relação atividade física, exercício físico e saúde mental é jogar água no rio, ou seja, a comprovação científica já é imensa. Então a gente já tem muitos estudos apontando essa relação muito forte entre a prática de exercícios e até a prática da atividade física, de modo geral, e os benefícios que isso traz, né, para a saúde mental. Então, se a gente fosse conversar sobre isso aqui, a gente ia falar do mesmo, porque já é uma coisa, já é consensual. Sim. Então, praticar atividade física hoje se recomenda para tudo, inclusive para a saúde mental. Então, há uma relação direta. Mas aí você trouxe um ponto importante que eu acho que a gente deve considerar quando a gente cria essa relação com o exercício físico, é o bem-estar. O bem-estar é a base para qualquer relação que a gente queira lidar com a vida, com as pessoas, com o trabalho, consigo mesmo. Então, bem-estar é base fundamental. O exercício físico é um dos fatores que podem proporcionar o bem-estar. Mas o bem-estar seria talvez mais importante até do que a prática do exercício físico. Mas considere aí que o exercício físico ele é um dos, como é a meditação, como é a nutrição, a alimentação, os relacionamentos, a sua relação com o trabalho. Então, assim, tudo isso termina sendo questões importantes para que a gente tenha um bem-estar. O senhor falou até de meditação, né? Tá, né, no auge a meditação, está sendo muito debatido e executado pela população, né? As pessoas começaram a despertar para a meditação, importantíssimo. Essa prática da meditação aliada ao exercício físico, como é que o senhor concebe isso para esse bem-estar e essa saúde mental? É importante, muito importante. Eu estava fazendo atividade física, exercício físico uma vez numa academia aqui de Recife. E uma coisa me chamou a atenção na instrutora que estava comigo. Ela dizia assim, ela me chamava a atenção o tempo todo. Isso me chamou muito a atenção. Na época eu já estava sendo instrutor de meditação. E ela dizia assim, olha, Wallace, presta atenção ao movimento que você está fazendo. Presta atenção. Ela o tempo todo, ela vai fazer uma flexão de perna, presta atenção ao movimento, presta atenção à musculatura que está sendo utilizada, sente a musculatura. E aí depois eu disse, olha, ela está fazendo meditação comigo.
Ela está usando o exercício físico para fazer meditação comigo. Porque ela estava me trazendo para o momento presente, ou seja, para estar atento àquele momento que eu estava vivendo, que era o exercício físico. E isso, aí depois eu fui olhar, na literatura já tem comprovações interessantes. O rendimento é maior quando você está atento ao exercício que você faz. Então, o resultado do exercício, ele é melhor quando você está atento àquele exercício que você está fazendo. E isso é meditação. Meditação nada mais é, né, num conceito simplório, você está atento ao momento presente. Ou seja, a tudo que você está fazendo nesse momento, né? Agora que a gente está conversando, então eu estou extremamente atento a você, eu estou meditando. Né? Então, essa relação, ela é direta. Você pode usar ela como direta, porque tem pessoas que vão fazer academia, bota o som, vai estar curtindo o som, ou está pensando no trabalho, tem um efeito, o exercício tem um efeito, mas não é o mesmo efeito quando você está relacionando o exercício à meditação, que é estar atento ao momento presente. E tu trazendo isso, professor, me lembra algumas coisas que a gente vem falando, né? Assim, é importante. Pronto. O exercício ele é importante, a atividade física é importante. Mas quando começou a falar assim, a professora chamou a atenção, eu já fiquei aqui pensando, eu já fui imaginando uma outra lógica, que a gente vê muito do professor, né? É aquele, às vezes, o professor lá na academia que está te instigando, mas assim, com o olhar de você fazer mais rápido, de não para, de ter atenção. Então, assim, é entender que o exercício, ele não é um remédio, mas ele tem uma lógica parecida de funcionamento. Né? A dosagem é importante, como você faz é importante. Hoje a gente tem cada vez mais academias, e eu acho que um ponto importante da gente discutir aqui é fazer com que as pessoas sejam ativas. O exercício consciente, uma vida consciente do que você está fazendo, o autocuidado, é o tal do empoderamento que precisa ter, de a pessoa entender, inclusive, do que ela está fazendo ali do exercício. Né? Então, não é você ir para a academia e achar que qualquer coisa que você vai fazer lá resolve, ou que é só eu pegar, sair, botar um tênis e botar um fone de ouvido. Isso é importante, ter essa prática. Sempre vai ser. Todo exercício é importante, todo exercício importa, a OMS já fala isso. Perfeito. Mas a gente precisa entender que se a gente está falando de saúde mental, se a gente estiver falando de um paciente de saúde mental, por exemplo, não dá para eu chegar no cara que está começando e já querer colocar ele para fazer um HIIT, um exercício de altíssima intensidade que vai aumentar o estresse, que vai fazer com que ele, às vezes, nem pense no que ele está fazendo, porque nem vai dar tempo dele pensar. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de saúde mental para a gente sair muito da nossa caixinha, de tentar entender o que a gente está falando. E quando você fala de bem-estar, é isso. Não dá mais para a gente viver na ideia de que o importante é fazer exercício. Calma. O exercício é importante, a atividade física durante o dia é importante. Mas o bem-estar durante aquilo é que vai fazer com que você tenha adesão, aderência, e aí sim você vai ter uma vida ativa e você vai ter esse benefício a longo prazo. Eu começava com os alunos. Qual é o melhor exercício? Aquela ideia, né? Para emagrecimento. É intensidade, é volume, é aeróbio, é força. Se o aluno passar 3 meses na academia, ele pode fazer o que ele quiser que não vai ter funcionado. Agora, se ele passa 1 ano, 2 anos, se ele começa a ter uma vida ativa, você começa a mudar padrão e aí você vai para o lado do bem-estar. Aí você amplia. Perfeito. Por isso a importância, né, professor, da orientação, né? E você ter um profissional da educação física orientando, né? Porque é isso que a gente discute muito no Conselho de Educação Física, a orientação, né? O profissional com formação credenciado pelo Conselho, associado ao Conselho, né? Que tem o seu CREF, que pode orientar e prescrever o exercício certo para a pessoa certa, porque tem essa questão também, né? Cada indivíduo tem seu biotipo, sua limitação, sua comorbidade, né? Então você tem que dar o remédio certo, né, na dose certa, para a pessoa certa, da forma como tem que ser. E aí, Wallace, eu acho que é interessante ver que a gente está falando aqui, às vezes o pessoal pode estar dizendo, isso aqui é coisa do bacharelado. Mas tem um efeito na parte cognitiva, tem um cuidado que deve iniciar nessa mesma lógica desde a educação, né? E você, como professor da educação básica também, eu acho que pode trazer um pouco dessa experiência, desse relato, nessa lógica pela educação. Eu sempre, quando entro para conversar sobre essa parte da educação física escolar, né, e o que isso impacta na vida do adulto, né, quando a gente chega na fase adulta, e que a gente está independente, né, eu falo do quanto a gente precisa rever
os currículos da educação física na educação física escolar, a formação desse professor de educação física e a forma como a educação física, enquanto disciplina escolar, se relaciona com as outras disciplinas na escola. Então, assim, se isso a gente... eu sei que é uma coisa complexa, é uma coisa que requer uma dedicação, requer pessoas liderando esse movimento, requer... mas se não for por esses caminhos que vai dar num só, que é exatamente a gente qualificar a educação física escolar, ou seja, dar qualidade a essa disciplina, que ela não está só porque é obrigatória, mas ela precisa estar porque ela é legítima, Sim. porque ela é importante. A própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca isso. Sem dúvida, sem dúvida. Os órgãos internacionais hoje reconhecem. Isso. O que a gente precisa, na verdade, agora é transformar em ação aquilo que a gente acredita. Perfeito. Então, eu sou professor ainda da educação básica, de educação física. Então, e eu discuto muito isso dentro da escola, de um colégio que tem uma estrutura curricular muito tradicional, mas que coloca em prática aquilo que está no papel. Então, assim, tem uma vantagem. No entanto, a educação física ainda requer muitos ajustes, porque ela ainda olha mais para a parte da esportivização. Sim. Não que o esporte não seja importante, é fundamental também como uma prática de atividade física. Mas dar exclusividade só a esse conteúdo na educação física escolar também traz um prejuízo para a fase adulta, porque tem aquela criança, aquele adolescente que não quer praticar esporte, não quer, mas quer dar uma pedalada, né? Gosta de nadar, gosta de caminhar, e precisa ser estimulada a isso, não só pela parte de ter aula de educação física enquanto prática, mas de conhecer o porquê que ele faz aquilo, para que faz aquilo, como faz aquilo, e etc. Então, eu acho... não tem, Diego, para mim, a gente hoje fica tentando, com os adultos, remediar um problema que é da educação, que é da educação formal, ainda digo, né? Da educação lá, na educação escolarizada. Mas, me permita só falar mais um pouco assim, em relação a isso. Há um problema na educação de modo geral, tá? Para a gente também não estar só pontuando a educação física, Sim. mas, na verdade, é o nosso foco de atenção, porque é a nossa especialidade. Sim. Mas há um problema na educação de modo geral. Então, hoje se percebe a educação como formadora de seres que mantenham um status quo de um modelo social. Uhum. Então, você forma a pessoa para ser competitiva, uma pessoa para o mercado de trabalho, uma pessoa para competir com o outro e levar vantagem em relação ao outro. E isso termina gerando um nível de estresse que vai pontuar hoje em sérios problemas de saúde mental. Perfeito. Porque a própria educação escolarizada, ela te leva a um nível de competitividade entre você e você mesmo e o outro, que te gera um problema sério de saúde mental no futuro. Então, quando eu falo rever a educação física escolar, eu falo hoje rever a educação física, a educação de modo geral, porque há problemas sérios nesse modelo de educação tradicionalíssimo, maquiado por algumas metodologias aí construtivistas ou socioconstrutivistas e outros nomes que a gente queira dar, mas que no final de contas quer que o aluno tenha nota boa no final, porque ele tem que concorrer num vestibular, que tem que ir para uma universidade, que tem que concorrer no mercado de trabalho, ou seja, perpetuando um modelo social que gera um adoecimento social. E aí, Fernando, tem uma situação que, assim, se a gente pensar, a disciplina Educação Física na escola, né, vindo um pouco nessa lógica, ela vai ter todos os benefícios que a gente fala, e ela é a disciplina que fala de saúde dentro da escola. Sim. Pelo currículo hoje, a não ser que você ingresse com alguma outra, mas ela é uma disciplina que, por característica básica, ela fala da saúde, ela cuida da saúde do adolescente, que é as maiores vítimas hoje em dia de problemas de saúde mental, né? Os adultos que hoje sofrem com ansiedade, com depressão, muitos ou quase todos vieram desse problema. Isso. E quando falou assim de começa tratar... na infância, né? Sim, e quando o professor Wallace fala, né, de vir, cuidar do adulto e tal, mas esquece lá de trás, tu me remete a professor Narras, aqui no CIPES, 8 anos atrás, 6 anos atrás, é um professor que foi o pioneiro em falar em bem-estar na educação física no Brasil. E ele já falava disso, ele já falava de autocuidado, que é a meditação, por exemplo, ele já falava de relacionamentos, e a educação física, ela não vai dar conta de tudo, mas na educação física você vivencia socialização, você pode falar de autocuidado, então olha a riqueza que a gente tem dentro dessa possibilidade, né? Sem falar que a educação física na escola, acontece muito crianças que o único momento que ela tem
de atividade física é aquele ali da escola. Naquele momento. E a escola, infelizmente, até o senhor colocou muito bem essa questão do método de ensino, não segue a quantidade mínima de horas. Né? Isso também é muito polêmico e muito discutido. Né? A quantidade mínima são 150 horas, é isso? Semanais? Que a OMS... Para adolescente seria 1 hora diária. É um pouco até mais do que para o adulto. Seria 1 hora diária, que o mínimo, no caso, seria de 3 vezes semanais, é o que a OMS diz, na escola. Né? Então, você colocaria essa 1 hora diária e os outros dias você teria outras atividades. Aí, para você minimizar o prejuízo, a OMS hoje sugere, o Ministério da Educação, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde sugere, né, no guia, 1 hora 3 vezes por semana, então seriam 3 aulas de educação física para promover mínimo, né? outros momentos. Mínimo. Isso acontece na prática e o que é que falta? Na prática não acontece, porque a maioria das escolas hoje tem no ensino fundamental 2 horas, né? E no ensino médio 1 hora. Né? O colégio militar tem uma realidade diferente, eu sempre coloco isso. Lá a gente tem 4 horas para o fundamental e 2 horas para o ensino médio, porque tem um modelo de que a atividade física, que a aptidão física ainda é uma coisa importante para os militares, e o colégio militar ela pega um pouco dessa filosofia. Mas é uma escola, eu acho que é a única que eu conheço no Brasil, não é? Que tenha um programa, que tenha uma carga de horas que contempla as orientações. Isso. No entanto, requer ainda ajustes para poder, de fato, utilizar melhor essas horas. Mas a gente sabe que para a criança hoje, a criança, principalmente no primeiro septênio, né, nos primeiros 7 anos de vida, é o movimento quem faz ela aprender o que é a relação com a vida. Então você imagina, quando a gente define 1 hora por dia, né, como mínimo, e aí tenta lá para poder, na escola, dar pelo menos 3 vezes na semana 1 hora, a gente mesmo ainda está subutilizando-se do potencial que a educação física tem para poder formar nossos adultos, melhores adultos em relação à saúde, em relação a relacionamentos, em relação ao trabalho, em relação à vida como um todo e ao bem-estar. Por quê? Porque os primeiros 7 anos são fundamentais. É a base de sustentação da nossa vida. Muita gente faz hoje terapia porque nos primeiros 7 anos foram negligenciados na sua formação. Interessante. A aprendizagem motora é a primeira de todas. É a primeira aprendizagem. Perfeito. A gente vai ser cognitivamente potencializado se a gente tiver ter tido a potência de ensino-aprendizagem da aprendizagem motora. Né? É a base. É a base. É por onde se descobre, é por onde se experimenta o mundo, né? Tudo, a relação. Por isso que a criança brinca. A criança não brinca porque a criança tem que brincar. Não. A criança brinca porque ela quer movimento. Ela está o tempo todo querendo movimento. E a forma de movimentar-se é brincando. E o brincar para a criança é coisa séria, né? Eu digo isso, brincar para a criança, brincar para a educação física é coisa séria. Perfeito. Porque é pelo brincar que eu levo a criança ao movimento e é pelo movimento que eu faço ela se desenvolver um adulto saudável, um adulto... Né? A saúde plena, inclusive. Perfeito. E o programa Prosperoterapia? O programa Prosperoterapia é uma tentativa de corrigir isso que eu acabei de falar. É um programa de mudança de mentalidade. Boa. Essa é a proposta dele. Mudar a mentalidade para mudar comportamentos. E aí a gente usa a prosperidade, que é uma bandeira que todo mundo gosta de usar, porque leva, né, essa ideia da riqueza, né, dos bens materiais, mas a gente tem um conceito de prosperidade que ele é feito o conceito que Marcos Narras usa para bem-estar. Então, assim, a prosperidade para a gente é você tem que estar bem na questão financeira, material e etc., e aquilo que todo mundo entende, mas tem que estar bem nos seus relacionamentos, relacionamento consigo mesmo e com qualquer outra pessoa, seu relacionamento íntimo, relacionamento no trabalho, com a família, etc., e sua saúde. Então, assim, você não tem como ter prosperidade se você não tiver com esses 3 poderes. Eu sempre gosto de chamar de república da prosperidade, porque eu uso 3 poderes: o poder da riqueza, o poder da saúde e o poder dos relacionamentos. Esses 3 poderes, em qualquer república, né, os 3 poderes têm que ser harmônico, tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio. Então, não adianta eu ser milionário e para poder estar pagando a minha saúde, né? A minha doença, né? Tentando me recuperar a minha saúde que eu perdi quando eu me dediquei só à riqueza. Não adianta eu estar só me dedicando ao relacionamento se eu não cuido da minha saúde ou da minha riqueza. Ou seja, eu preciso ter
uma mudança de mentalidade para isso. E isso é educação. Percebe que isso é educativo? Perfeito. Então, assim, o Prosperoterapia é um programa de mudança de mentalidade para adultos ainda. Sim. A gente tem uma ideia de expandir isso para a adolescência, mas para adultos ainda, para recuperar aquilo que a própria educação não nos deu. A condição de criar um modelo mental que a gente seja próspero. Próspero na sua plenitude. Perfeito. E aí, o trabalho do Prosperoterapia, dessa metodologia que a gente criou, um programa de 14 semanas, né, de imersão, é online, então assim, você pode fazer dentro do seu tempo. A gente usa... É só online? Ele é só online no momento, Não mas tem tem as imersões a cada 2 meses dentro do... presencial. Que é presencial. Pode ser Perfeito. presencial, pode ser também online, dependendo do grupo que Se faça for. adesão. Qualquer um pode fazer, qualquer adulto. Qualquer adulto pode fazer. Qualquer adulto pode fazer, está disponível. É indicado para quem? Ou para qualquer pessoa? Não, para qualquer pessoa. Tá. Não tem uma indicação específica para... Se você está doente e quer fazer o Prosperoterapia para poder dar atenção mais à sua saúde com a metodologia que tem, você vai ter resultado. Se você está com problema financeiro e quer melhorar a sua mentalidade, a sua relação com o dinheiro, o Prosperoterapia tem a metodologia também indicada. Se eu estou com problema de relacionamentos, foi uma coisa até que a gente chamou muita atenção na divulgação do programa, o Prosperoterapia relacionamento íntimo, íntimo, entre familiar, família, qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. No trabalho também, ele trabalha isso. O princípio é o mesmo. Perdão. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. O princípio para você ser próspero nos relacionamentos é o mesmo princípio para você ser próspero com a sua saúde. Perfeito. Então, e não dá para fazer aquela coisa, sorte no jogo, né, e azar no amor. Não, isso é crença que a gente cria dessa educação que a gente tem, que é uma educação que promove muito mais a escassez do que a abundância, porque ela limita você a dizer, olha, não tem dinheiro para todo mundo, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo. Você entende que eu passei por isso. Meu pai dizia, olha, não dá para comprar isso porque eu não consigo dinheiro na esquina. Perfeito. Então, assim, sempre há algo que é difícil, escasso, e a gente vai, e é nos primeiros 7 anos, até os 14 anos. Quanto mais a gente escuta essas informações, elas sedimentam um programa mental que dita todas as nossas ações. Perfeito. Né? E o Prosperoterapia é essa metodologia, é aquela coisa, é a metodologia para desconstruir. É uma quebra de paradigmas. Quebrar paradigmas. Que você, né, é construído através da educação mesmo, em casa mesmo, né? Na sua infância. Isso. É uma reeducação. Então você destrói aquilo que você... Perfeito. É uma reprogramação? Uma reprogramação. A gente chama disso também. Né? A gente tem um programa mental que está baseado nas nossas crenças, né? E que a gente precisa desprogramar isso para criar uma nova programação. E isso gera esforço, dedicação, educação. É muito profundo. São as chamadas crenças limitantes, né? Você crenças se limitantes. limita naquilo Isso. dali. E eu acho muito interessante isso, porque assim, não é que você vai ter tudo, mas você pode ter muito. Você pode ter aquilo que é necessário para você, e veja como a gente às vezes sofre, né? Como a gente tem aí problemas de saúde mental, ou quantos atletas não sofrem porque alguém diz para ele que não vai conseguir, você não tem, e a gente tem tantos casos. Por isso que a gente fala tanto da superação. Isso. O atleta, ele se superou, o atleta... Então, a gente tem essa realidade, e eu estava conversando há pouco tempo com um professor de karatê, foi meu professor de karatê durante toda a minha vida, e ele estava dizendo, Diego, eu mudei a minha lógica. Na tua época, eu ia primeiro na crítica, era o que estava errado. Hoje, com os alunos, primeiro eu mostro o que está certo. Mostro o que está certo, o que é o bom, e depois a gente vai lapidando o que está mais ruim. Então, o aluno ele começa a ter a confiança. Né? E aí eu acho que é onde essa fala a gente precisa trazer, né? A gente muito endeusa ou endemoniza as coisas. Então, quando alguém pode ter escutado o professor Wallace, coach, cara, tem coaches e coaches. Né? Tem a pessoa que de fato já tem uma base, você vê aqui na fala do professor o conhecimento que ele tem, e ele vai trazer aquela aplicação, ou tem as pessoas que se aventuram. Né? Então, acho que isso é importante. Isso em qualquer profissão, né? Qualquer profissão, exato. Então, profissão. A gente precisa entender do que você está querendo trabalhar e buscar essas pessoas capacitadas. Como a gente fala, a orientação faz a diferença para a atividade física, para a saúde mental. Né? Então, procurar bons profissionais e acreditar que você pode vivenciar aquilo, que você tem direito até aquilo. Acho que tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento. Essa coisa do poder
da opinião do especialista, né? Você tocou no assunto. Tem um autor que é Bruce Lipton. Ele escreveu um livro que é A Biologia da Crença. É sensacional, recomendo a leitura, assim. É espetacular, porque ele é um cara que participou daquele grupo do genoma humano. Então, um cientista da ciência dura. E é um cara que começou a enxergar algo mais além do que a relação genética do ser humano. O que é que move tudo isso, né? Perfeito. E aí ele vai e começa a entender assim, olha, tem alguma coisa que vem de fora que gera todo esse mecanismo genético que está aqui dentro, que a gente tenta responder todas as perguntas a partir do olhar do genoma humano. E não consegue, não dá conta. Por quê? Porque existe algo que está fora. Aí ele começou a acreditar na espiritualidade. E aí, veja, um biólogo, um cara cientista da mais dura linha, e ele começa a questionar a própria biologia. E ele diz o seguinte, olha, o poder da opinião de um especialista, um médico, por exemplo. Né? Começa a questionar a própria ciência, né? Então, o cientista diz assim, olha, tu tem 3 meses de vida só. O cara acredita. Isso. O cara acredita que só tem 3 meses de vida e ele morre depois de 3 meses. Ele chama isso do efeito placebo, né? Perfeito. Que é aí ele chama de placebo como um efeito positivo e ele chama de nocebo, o efeito negativo. Então, o profissional de educação física, ele tem um poder muito grande nas mãos. E ele pode fazer a pessoa engordar ou emagrecer. Ele pode fazer o atleta ser campeão ou um perdedor. Porque o que comunica, o que leva de sugestão e que você toma como autossugestão, porque você fica dizendo para você mesmo aquilo que você ouviu. Perfeito. Por exemplo, se o médico disse que eu vou morrer em 3 meses, eu assumi a opinião do médico para mim. E eu agora fico me dizendo isso. Estou dando 3 meses de vida, estou dando 3 meses de vida. São as crenças limitantes. São as crenças. E guiam, matam e fazem a gente viver mais. Tá? E a gente... Faz a gente ser campeão, faz a gente ser perdedor. Perfeito. E a gente não tem noção do quanto está no nosso dia a dia. Isso. Eu lembrei de um fato agora, eu estava na academia, substituindo um professor, estava dando um suporte lá, e uma aluna ela não estava conseguindo treinar. O padrão ia ser o quê? Não, o exercício é esse, faz. O exercício é esse, faz. Agora é esse, faz. E eu só parei para escutar. E isso eu devo muito à saúde pública. Né? Escuta qualificada. Eu disse, oi, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela disse que minha mãe faleceu tem 1 semana. E eu não tô conseguindo treinar. Das duas, uma. Ou eu poderia dizer a ela, não, continua, vamos lá, tu vai esperar e joga ela para fazer uma coisa que não tá sendo prazerosa. Tem outras pessoas que poderiam dizer, não, então vai para casa. Vai para casa. A minha abordagem com ela foi, então vem cá, o que é que tu queres fazer hoje? Vamos ficar aqui na esteira um pouquinho? Exercíciozinho leve, tranquilo. Vamos ficar aqui. Tu vai me dizer se tu tá se sentindo bem. Ela ficou lá. Eu tentava a cada 2, 3 minutos chegar próximo. Tá tranquilo, dá pra ficar. Dá. Ela conseguiu, ela estava acompanhada do marido, ela conseguiu fazer um treino em uma atividade que para ela foi menos estressante. Ou seja, eu não neguei para ela o treino, o exercício, mas eu mostrei que existe possibilidade. E partiu só de uma coisa, escuta. Então, quando o Wallace fala assim, ele questionou a ciência, primeiro, que ciência sempre se questiona, não se nega, mas se questiona. Perfeito. E ela só evolui porque se questiona. É o Então, contraditório. às vezes eu preciso chegar, olhar para a pessoa e dizer assim, poxa, não, mas o treino para essa pessoa, o ideal é esse. Isso. Mas eu tenho que olhar e dizer, o ideal para qual objetivo, para qual momento? A gente está falando de pessoas, a gente não está falando de máquina. Isso. A máquina é que eu coloco uma programação e deixo ela seguir. E a educação física, ela ainda tem um futuro muito grande pela frente, porque a gente trabalha com pessoas e somos pessoas. Né? Se for só aquela parte técnica, a inteligência artificial vai superar. Mas é esse comportamento, é esse olhar, é esse cuidado, por exemplo, com a saúde mental que faz você olhar para a pessoa e dizer, certo, mas não é momento de determinada coisa. Isso não substitui. E esse olhar o profissional de educação física precisa trazer e precisa ampliar essa visão. Eu acho que buscar essas ferramentas extras, né, professor? Buscar, por exemplo, uma prosperoterapia ou o conhecimento do que permeia isso, né, trazendo, Fernando, o mindfulness, a ideia da meditação. Perfeito. Tanto para o profissional se entender, mas
para ele entender que existem outras ferramentas que podem ser utilizadas dentro daquele planejamento Fundamental dele. do treinamento ou daquela sessão, daquele momento do aluno. Né? É fundamental. E essa questão das crenças limitantes que vocês colocaram com muita propriedade, tem pessoas que nem iniciam a atividade física por crenças limitantes. Né? Hoje eu estive conversando com uma amiga que ela disse, não, eu sou péssima de educação, não gosto de atividade física, eu sei que eu preciso, mas não, já começou a fazer? Disse, não comecei ainda não, mas pretendo começar. Mas não gosto. Né? Então, assim, são crenças limitantes. Sem dúvida. Eu preciso emagrecer para entrar na academia. Não, Como é que Quantas pode? vezes a gente não já estudou isso? Não é? E parte exatamente desse modelo mental. Parte do modelo mental assim. Porque, aí eu volto novamente, eu sempre trago a opinião médica. Se o médico disser assim, se você não fizer exercício, você vai morrer daqui a 3 meses, tu se matricula na academia amanhã. Pois é. Percebe? Então, assim... Perfeito. Aí, mas, claro, mas isso é o ideal? Não é por aí o caminho. Não é? O caminho é que a gente não precise dessa opinião, para que eu tenha que tomar a decisão de fazer atividade física, ou fazer um exercício físico. Então, eu preciso realmente ter muito claro para mim, não é? Que entrar num programa de exercício físico é tão fácil quanto fazer um prato, um self-service. Perfeito. Percebe? Eu só preciso acreditar nisso. Perfeito. E tem tanta opção quanto um self-service. Pois é. E para isso, um profissional de educação física ele vai orientar. Né? Ele Sim. faz o diagnóstico como um profissional, né? Como todo profissional de saúde, tem que fazer um diagnóstico, né? De cada pessoa. Exercício físico, você coloca, exercício físico ele é hoje muito mais do que um instrumento para a área da educação física. Exercício físico ele é hoje um instrumento para a vida. Perfeito. Então, como ele é hoje um instrumento para a vida, ele requer do profissional de educação física, que é o líder, né, que carreia esse movimento da prática da atividade física e do exercício físico nessa relação com a saúde, uma formação mais além do que aquela que a própria universidade te traz. Então, quando você falou a escuta qualificada, né, ou a escuta afetiva, né, a escuta amorosa, cara, isso é fundamental. Você só vai conseguir ver o outro pelo que ele fala. E se você não ouvir, aquilo que a gente está falando, escutar e ouvir, a diferença, né? Perfeito. Se você não ouve, você não enxerga a pessoa. Você não vê o ser que está ali. Você não vê as necessidades que estão gritantes. Você não vê as dores que estão ali. E o que falta, talvez, para a gente, e aí eu falo para a gente porque a gente tem quando eu falo a gente de modo geral, para qualquer profissional, e aí vamos falar na educação física, que é o nosso campo de atuação, eu preciso treinar essa capacidade de ouvir. É treinar mesmo. Sim. Porque a gente não foi educado para isso. A gente foi educado para saber o que é que vai acontecer amanhã, né? Aquela coisa da ansiedade, ou tá lamentando pelo o erro do passado, né? E aí gera depressão, ou seja... Perfeito. Se a gente treinar, e aí o treinamento não é treinar técnica para aplicar em Fernando, aplicar em Diego. É treinar técnica aplicando em mim, porque eu sou o primeiro interessado a viver esse conhecimento, para depois eu começar a dividir isso com o meu aluno, com o meu cliente. Então, hoje eu não vejo outra forma da gente melhorar a prática do profissional de educação física dentro das academias, por exemplo. Dando um exemplo específico, vou tirar da escola agora, vou para a academia, para o campo do bacharelado. Se esse profissional ele não tiver capacitado para ver o aluno, o cliente, de uma forma holística, integral. Sim. Princípio do SUS, sim. Integralidade. Se eu não conseguir ver na integralidade, e a integralidade requer saúde mental. Perfeito. Principalmente, talvez, a saúde mental, do que até a saúde física, que é consequência da saúde mental. Eu sempre digo, toda doença ela é psicossomática. Toda Perfeito. Doença, até a Covid, ela é psicossomática. Perfeito. Parte do que eu acredito da relação que eu tenho com ela e ela se transforma no efeito físico. E é o meu corpo, que é um órgão de impacto, ele vai responder a isso. Então, tudo é psicossomático. Então, a educação física, o profissional de educação física, ele precisa entender que não é 3 séries de 10 ou 30 minutos de corrida que vai resolver um problema da relação com a mãe que acabou de falecer.
Percebe, Isso. Diego? Então, assim, Perfeito. eu preciso ter muito claro isso em mim, na minha prática. E como é que eu faço isso? Treinando. Não tem outra forma. É treinamento mesmo. É treinar para ser um profissional cada vez melhor. Né? O Rubem Alves diz assim, todo mundo fala em cursos de oratória. Né? É oratória para todo mundo quer aprender a falar. Todo mundo quer aprender a falar melhor. Perfeito. Né? Mas ninguém procura curso de escutatória. Ninguém treina para escutar melhor. Né? Porque o escutar cada vez gera melhor as nossas ações. Perfeito. A nossa atuação, a nossa prática. Né? Perfeito. E a meditação treina essa capacidade. E a meditação mindfulness, que é aquilo que você estava querendo saber no início, ela te dá essa condição de você viver todo momento em atenção plena. Qual a diferença dela para a meditação normal? Tem alguma diferença? Eu diria que não. As diferenças de meditação, eu tenho um cara que é da rede social, até aqui em Pernambucano, Murilo Gun, se você já ouviu falar dele. Muito. Murilo Gun, ele é sensacional. Depois que ele mudou a casaca, né? Que ele era o cara da empresa, do marketing digital e tal, ele agora é um cara espiritualista e tal. Ele diz o seguinte, olha, existe uma medida de meditação que é a UMM, Unidade Mínima de Meditação. É uma respiração. O ato de você respirar, você se conecta a você novamente. Você falou respirar fundo. Respirar profundo. Na verdade, é prestar atenção ao momento em que você está respirando. Né? Respiração consciente. Perfeito. Pode ser respirar fundo, pode ser respirar. Só você atentou àquele momento a respirar, você está meditando, você se reconectou com você mesmo. Está cheio de problemas, o que está acontecendo, a vida está correndo, a gente está no piloto automático o tempo todo, falando, mas aí tem uma hora que a gente precisa voltar para a gente mesmo. Então não precisa respirar fundo, é respirar de uma forma consciente. Prestar atenção à respiração. E ele diz que uma vez por dia ou quando puder? A qualquer momento. O momento que você achar que é necessário. Porque na correria do dia a dia, eu acho que passa-se o dia, tem gente que não consegue respirar dessa forma. Sim, nem percebe que está respirando. Tem um autor, o que criou o Mindfulness, né? Que, vamos dizer assim, que ele deu marca, né? Porque, na verdade, Mindfulness é meditação. E é uma coisa já oriental, né? Milenar. Então, mas esqueci o nome dele agora, do autor, que é professor da Universidade de Harvard. Ele disse o seguinte, se a respiração não fosse já um movimento inconsciente do corpo, que a gente respira, a gente já teria morrido asfixiado. Sim. Porque toda vez que a gente fosse lembrar de respirar, a vida da gente, o piloto automático, né? Aquilo que a gente já faz as coisas sem pensar, a gente pararia de respirar e dizer, eita, tem que respirar, senão eu morro. Percebe? Então, até o próprio corpo humano, ele criou estratégias para manter a gente vivo, ele automatizou coisas. Não é que seja involuntário o movimento da respiração, ele é automático, é diferente. Sim. O corpo já automatizou para que a gente não precise pensar para respirar. Né? E a meditação mindfulness, ela é usar tudo do dia a dia para que a gente possa meditar durante esses momentos. Então, ela é um programa de 8 semanas de meditação, e ele se divide em meditação formal, que é eu parar 15 minutos, 10 minutos para você ir para um canto reservado, preferencialmente que ninguém te incomode nesse período. Né? E você, se quiser ouvir música, você ouve. Se você quiser ouvir alguém te guiando, você ouve. Se você quiser só prestar atenção à sua respiração, você usa isso. Mas esse é o que eles chamam de respiração, da meditação formal, que é o que todas as meditações que a gente for encontrar modelo vão estar se referindo a esse tipo de meditação. E o que é que ele... por que é que ele foi tão bem recebido no Ocidente? Porque ela usa agora as meditações informais, para que a gente use movimentos do dia a dia e foque a atenção naquele movimento. Por exemplo, escovar os dentes. Então, se eu vou escovar os dentes e eu vou prestar atenção naquele momento, porque a gente escova os dentes no piloto automático, né? Isso, a gente está pensando no que é que vai acontecer no dia do trabalho, né? O que é que eu vou fazer daqui a pouco, depois daqui e tal. Então, a gente nunca está prestando atenção a todo aquele movimento. E olha que é um movimento complexo, né? De coordenação fina. Veja quanto tem aí de complexidade. Isso. E aí a gente usar este movimento para meditar. É só prestar atenção ao que a gente está fazendo. Ou seja, pegou a escova, pegou o creme dental, colocou na pasta,
né? Colocou água na boca, coloca a escova, os movimentos circulares, movimento de subir e descer, o sabor do creme dental, a temperatura da água. Veja quanta coisa acontece naquele momento e a gente não presta atenção. Então, usar esses momentos do cotidiano para meditar. Perfeito. Eu vou dirigir. Dirigir é um momento riquíssimo para meditar. Eu vou parar e vou ficar meditando e vou bater no carro. Não. É você prestar atenção ao movimento que está acontecendo no momento que você está dirigindo. Não é o movimento do dirigir enquanto a técnica, né? Marcha, freio, acelerador, não. Que isso aí é automático, a gente tem que deixar no automático mesmo para a gente não se cansar. Mas é prestar atenção ao caminho, prestar atenção às pessoas que estão passando, Perfeito. prestar atenção até à música que eu estou ouvindo. Perfeito. Né? Isso é meditar. Isso o Mindfulness traz para a gente. Que, olha, isso é meditação também. Você não precisa só ter aquele momento dos 10, 15 minutos que nem quase as pessoas, quase ninguém consegue. Porque... O professor Wallace, então, assim, até a própria rotina do exercício físico, ela pode ser complementada com a meditação. Totalmente. Isso fortalece ainda mais. Seria um momento também importante. Aquilo que eu falei. Quando você colocou no início da conversa. Que ela disse assim, olha, preste atenção ao seu movimento. Ela estava me convidando para meditar. Me convidando para meditar. Preste atenção, sinta o músculo que está sendo utilizado agora. É a dica de ouro para a gente deixar aqui hoje? É uma dica de ouro. Essa conversa. É uma dica de ouro. Eu acho que o profissional de educação física ele tem essa condição de levar o seu aluno a melhores rendimentos, melhores resultados, seja ele qual for, seja na performance atlética, seja na performance da saúde, né? Quando você traz o aluno para perceber a sessão de treinamento dele. Perfeito. Para sentir a sessão de treinamento dele. Perfeito. Professor Wallace, professor Diego, essa conversa, se a gente tivesse mais umas 8 horas aqui de videocast, a gente esticava, não esticava não? Sem dúvida. Sem dúvida. Professor Diego, quero agradecer sua presença, considerações finais. Professor Wallace também, foi uma conversa riquíssima, né? E deixar aqui esses minutos finais para as considerações finais dos senhores. Institucionalmente eu vou fazer primeiro, vou deixar o convidado para fazer o encerramento. É uma grande satisfação, né? Acho que foi um bate-papo de fato, com muita coisa. A gente tinha alguns pontos aqui que foram abordados, mas eu acho que a mensagem que a gente pode deixar, pensando nesse janeiro branco, pensando nesse momento, e aqui eu vou falar para os nossos colegas profissionais de educação física, é entender o que foi falado aqui. A vida da pessoa, ela é feita de 24 horas no dia. Essa criação humana, que é o tempo é uma criação humana. Foi um homem que disse que o dia tem 24 horas. Então, a gente, enquanto profissional, a gente precisa entender que a pessoa vive 24 horas. Perfeito. Então, não adianta eu querer só utilizar aquele meu tempo ou querer que aquilo dali seja o momento, aquela 1 hora, 30 minutos de treino, seja o momento que eu vou estar cuidando da pessoa. A partir do momento que eu faço ela treinar de forma consciente, eu começo a estimular ela para que ela tenha uma vida consciente. Eu preciso começar a me preocupar na integralidade dessa pessoa. Como é que ela está dormindo? Mas o exercício físico melhora o sono. Beleza, mas e se ela não dormiu bem? O que é que vai ser feito? Então, a gente precisa começar a cuidar. Né? Se nós somos profissional da saúde, a gente tem que se alinhar com o que a saúde pede. E o ponto principal da saúde hoje é o cuidado, ter esse momento, falar do Janeiro Branco, falar da saúde mental, mais ainda. Então, quem é profissional, que quer trabalhar de uma forma diferenciada, que pensa em trabalhar de fato com qualidade de vida, com bem-estar, comece a não pensar só em treinar o seu aluno, mas a cuidar do seu aluno. E aquela pessoa que te procura, ela tem 24 horas no dia, então não dá para eu me preocupar só com 30, 40, 60 minutos que ela está comigo. A gente precisa aprender a cuidar dessa pessoa durante todo o dia, mesmo quando a gente não está com ela. Seja ensinando um pouco sobre essa informalidade de uma meditação, de uma vida mais consciente, ou trazendo possibilidade para que ela tenha essa consciência de diversas ações, quebra de comportamento sedentário e outras questões que a gente precisa discutir. Então, Fernando, parabéns. Eu acho que a gente continua aí inovando, trazendo essa proposta, e trazer o professor Wallace é sempre um prazer. Ele já esteve comigo e com o CREF em outras ações. Então, muito obrigado. É sempre gratificante estar contigo, trazer
a educação física fora da caixinha da educação física. Acho que esse é perfeito. o grande marco da gente hoje aqui. Muito bem, professor. Muito bem. Professor Wallace. Eu que agradeço, Diego. Primeiro, vou começar agradecendo, né? É um prazer sempre estar junto com o CREF. Eu acho que é uma instituição importante, tem um papel fundamental para a qualidade do que a educação física, né? Do que o profissional de educação física tem para oferecer para a sociedade. Então, o CREF o CREF, o sistema Confef, né? Como todo, é fundamental para isso. Foi fundamental a sua criação, fundamental a sua permanência e a sua atuação, né? Eu acho que a gente ganhou muito, a educação física ganhou muito com esse sistema, porque ele fortalece nossas ações. E agradecer estar com você, Diego, estar com o Fernando, um prazer conhecer Fernando. Prazer nosso. E Diego, assim, é sempre um prazer estar ao lado. Diego sempre foi aquele aluno que chama a atenção da gente, entende? Uhum. Aquele cabra que diz, esse aqui vai dar continuidade ao processo, entendeu? Então, o Diego, ele me deixa muito feliz. E quando eu cheguei, que eu vi ali, eu disse, pronto, massa, vai ser muito legal. E eu acho que para os profissionais que estão assistindo esse programa, que é uma iniciativa, de fato, eu fico muito feliz de ver e parabenizar o Conselho e a iniciativa em ter um programa como esse, é que olhe o ser como um ser e não como ter. Perfeito. Olhe as suas 24 horas e olhe o ser. Eu trabalho com os 3 corpos, né? É o corpo físico, o corpo etérico e o corpo espiritual. Então, nós somos 3 corpos, e esses 3 corpos precisam ser contemplados em qualquer ação humana. E a promoção da atividade física, a promoção do exercício físico é uma grande ação humana. E ela precisa ser aplicada nesses 3 corpos. Se a gente olha só o corpo físico, a gente limita o potencial que tem a prática da atividade física. E aproveitar esse mês, que é um mês que a gente reflete sobre a saúde mental mais especificamente, mas sempre saúde mental a gente tem que refletir os 12 meses do ano, né? mas o janeiro como sendo símbolo, que a gente olhe o nosso aluno, se olhe, né? E olhe o nosso aluno como ser integral. Porque a partir daí, tudo fica mais fácil nas relações, na promoção de um programa de atividade física, na adesão, na aderência, né? Quando você traz a pessoa para exatamente fazer aquilo que ela quer fazer, pode estar certo que ela aderiu. Ela aderiu ao programa, aderiu à mudança de comportamento, porque a gente está aqui para mudar comportamentos esses criados na nossa infância, adolescência, que precisam ser revistos e modificados. E para isso é preciso que a gente olhe o todo. Não dá para olhar só o específico. Mas eu agradeço mais uma vez e estou à disposição, tá? Sempre para a gente conversar sobre a educação física fora da caixinha. Gostei. Isso dá até um tema de... Não é? Obrigado. Professor Wallace, nós que agradecemos a tua presença. Professor Diego, muito obrigado também. Debate riquíssimo, não é? E você que acompanhou até agora, quer fazer uma boa ação? Compartilha esse conteúdo, não é? Com teus amigos, com teus familiares. Fica ligado, curte também, deixa teus comentários, segue lá as redes sociais do CREF, do CREF 12PE, no Instagram, aqui no YouTube, se você estiver acompanhando pelo YouTube, ou se estiver acompanhando pelas plataformas de áudio. Participa, curte, fica ligado no próximo programa. Estamos encerrando mais um CREFcast. Até a próxima, se Deus quiser.